estava conversando agora com as meninas, falando que como Deus foi bom, porque eu estou vivendo o 7º ano. Estou vivendo o 7º ano da colheita, o 7º ano da alegria, o 7º ano do descanso, o 7º ano em que eu emagreci. É uma vitória. Deus sabe o que é uma vitória, é ou não é? Pensa numa luta diária. É a mesma luta que nós temos café muitas vezes, né? A gente, às vezes, está indo mais para um lado, diz sim, diz não. Foi muito gostoso porque esse ano, desde o começo, eu tive um posicionamento em dezembro. Estou vivendo dias de glória, dias felizes, porque todo dia eu coloco uma roupa e ele fala assim, amor, tá bom essa aqui? Tá, vai qualquer uma. Como assim vou qualquer uma? Qualquer uma tá magra, qualquer uma fica bonita. Eu falei, meu Deus, são dias de glória. São dias de bênção. Esse ano é o ano da vitória. Meu Deus! E eu tive uma grande ideia da gente fazer o desapega. Por quê? Porque se eu decido viver algo na minha vida, eu preciso me desapegar das coisas que eu tinha, que eu usava, que eu fazia. É ou não é? E foi exatamente isso. Eu peguei todas as minhas roupas e falei assim, eu nunca mais vou usar isso aqui. E fui separando. Nunca mais vou usar isso aqui. E fui separando. Isso desde dezembro, tá? Não é meu desapego, não é de hoje. Meu desapego tem sido já desde dezembro. E eu fiz um voto com o Senhor que eu falei que eu nunca mais ia escutar essas coisas. E é testemunho vivo, estou aqui testemunhando, de quanto o Senhor é bom e foi bom comigo e me ajudou nessa jornada que não é fácil. Quem aqui briga com a balança direto? Sabe que é realmente, você tem que estar dizendo não toda hora, você tem que estar ali naquele jantar maravilhoso, você está com a galera, você quer desfrutar daquele momento, você fala assim, ai, tô de jejum, não posso comer isso aí, ou coisa parecida. Então, a gente vai negando algumas coisas, mas a gente recebe o resultado, né? O mais gostoso é receber o resultado depois e ver esse resultado. O porquê eu estou falando isso para vocês? Eu aproveito Mulheres de Honra para o Alvo Elas, esse momento que nós temos aqui, para contar de mim, para contar do que nós passamos, da minha casa, da nossa família. Porque às vezes as pessoas olham pra gente, acham que a gente é o suprassumo, né? Que a gente não tem lutas, que a gente não tem dificuldades. E nós vivemos as dificuldades sim diárias todos os dias, passamos por ela, vencemos em Cristo e isso é maravilhoso. E quando eu decidi me desapegar dessas coisas, eu tomei um posicionamento de vida. Eu já tinha tomado um posicionamento há 18 anos atrás de servir a Jesus. Só que o que acontece com a nossa vida? A gente vai desleixando, a gente vai achando que tudo tá bom, que tudo é maravilhoso, está tudo legal, que o nosso marido é de Deus e não vai acontecer nada e vai ser uma bênção. E a gente para de dar manutenção no nosso namoro. A gente passa de dar aquela manutenção no nosso casamento. E eu lembro que quando eu ganhei o Joshua, eu perdi meu marido, porque eu ganhei o Joshua, literalmente. Eu amei o Joshua desde o primeiro momento e foi o meu filho ali que... né, pensa na paixão que eu senti de ter um menino. E eu larguei meu marido de lado e literalmente eu desleixei mesmo. Tava uma beleza, gente. Tava feio o negócio de ver. Tava feio. Totalmente largada. Tava amamentando. Daí perde totalmente, né? Você olha, é linda, ai, uma mãe. Mas você pensa que o marido acha lindo? O marido fala, sangue de Jesus, Senhor. Ele tá cantando aquela música. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Tá cantando restitui. E aí eu tava passando por esse processo do Joshua. E ele tomou tudo de mim. Ele fala assim, mãe, quando você me ganhou, eu acabei com você, né? É, meu filho, você acabou comigo, mas teu pai recuperou. E quando eu ganhei o Joshua, ficou muito negócio, ficou muito feio. E aí a barriguinha, a gente deu um jeito depois. Eu falei assim, amor, por favor, você me conserta. Daí ele falou assim, conserto? Claro que eu vou consertar. Eu olhava assim, depois que eu parei de amamentar, eu olhava assim o meu peito e falava assim, misericórdia, eu tava horrorizada, tava chateada, tava triste. E eu comecei a usar um aparelho para arrumar. Aqui a verdade é nua e crua, tá? É desse jeito mesmo. E tava horrível. E a gente que é mulher, a gente não adianta. Se a gente acha feio, imagina a pessoa que está do nosso lado. E aí eu olhava aquilo e falava assim, Senhor, será que o Senhor vai me arrumar? Senhor, eu chorava, eu falava, meu Deus do céu, está muito feio esse negócio, olha a minha barriga. Eu estou aqui com pão. E daí eu estava usando aquelas cintas, eu usava 2 cintas. Uma cinta para segurar e a outra para deixar mais magra. E me apertava e eu
morria de cólica, de dor, mas estava usando aquela bendita para servir a calça. E aí eu lembro que tudo bem, tava bonitinha de roupa. Quando tirava, caía tudo. E a gente pensa assim, que tá tudo legal. E eu fui dando essa desapegada no meu marido, esse desapego. E eu lembro que chegou num momento que ele estava gritando tanto, que ele estava tão desesperado, que ele sentou na beirada da cama e falou assim: mulher, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você. E nós tivemos aquela conversa que ninguém gosta de ouvir. E ele falou assim: amor, eu preciso de uma esposa, não de uma mãe. E aí o negócio ferveu pro meu lado e eu falei assim: ai, ai, ai. Então eu vou ter que correr atrás do prejuízo. E foi o que eu fiz. Eu lembro que a primeira coisa que ele fez, ele falou assim: eu não vou te dar uma cirurgia se você não emagrecer. Você primeiro vai emagrecer. Eu falei: tá bom, você vai correr. E eu sempre fui da academia, sempre fui saradona. E uma das coisas que ele sempre me jogava na cara, falava assim: ué, quando você era lá do mundão, você era toda sarada, trincada. Agora que você casou, você tá dando um trapo desse jeito? Eu falei: você tá certo. Você é um homem extremamente correto. Você tá certo. Você não quer me trair. Você não quer trair nem pensamento. Então, você tá certo. Eu nunca tirei a razão do meu esposo. Quando o meu esposo falava essas coisas, na frente até das pessoas, elas ficavam... né? Querendo pegar a minha briga, querendo comprar a minha. Eu não precisa comprar a minha, ele estava certo. E, infelizmente, ele estava certo. E eu lembro quando eu falei assim: amor, por favor, então me ajude, né? E ele comprou um aparelho para mim, aqueles aparelhos para você usar em casa mesmo. Eu comecei a arrumar, comecei a malhar. E foi voltando para o lugar aquilo que deveria voltar, né? E fui conseguindo voltar e chegou num ponto, acho que foi 5 meses depois, eu já não estava mais, já estava levantadinho, um negocinho ali, estava bonito, voltou o seu normal, a sua coloração, porque muda tudo quando a gente engravida, né? Enfim, e foi melhorando. Mas ainda tinha a barriga que estava ali caindo. Eu lembro que nessa época a gente estava pagando o nosso plano de saúde e nós sempre dependemos de Deus, sempre, em todas as coisas. E nós pagávamos nosso plano de saúde, e na época, acho que era da familiar, era R$2.000, 2.000 e pouco. Dava a nossa família, os 5. E eu lembro que nós cancelamos o nosso contrato, nós tínhamos um plano bom, cancelamos e a partir daí nós começamos a guardar esse dinheiro, como se a gente estivesse pagando esse plano. E a gente, graças a Deus, ninguém ficou doente, ninguém ficou mal, e a gente dependeu de Deus, eu consegui juntar. E a gente fez a cirurgia. E meu esposo me olhava do lado e pensava que tinha um cadáver do lado. Que você fica toda roxa, preta, quem já fez cirurgia sabe como é que, né? Quando você faz uma cirurgia dessa, ela é extremamente invasiva, né? Mas daí eu lembro que meu marido falava assim: ai meu Deus, eu tô vendo só o resultado. Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda nesse momento, que eu só quero ver o resultado de tudo isso. E glória a Deus, tudo certo. A Isa começou a cuidar de mim, fazer as massagens, e fui fazendo. Fui melhorando, fui emagrecendo, daí ele foi vendo o resultado. E o negócio já começou a me amar de novo, e já começou falando: nossa, amor, você tá top. Mas mesmo assim, eu passei por um processo ali que eu só queria o Joshua, dormia com o Joshua. Quando veio, eu tava com o Joshua, até um ponto dele ter essa conversa comigo. Coloquei o Joshua na escolinha e a partir desse momento comecei a sair com ele novamente, porque nós sempre trabalhamos juntos. Sempre, grudados, todos os dias. A gente viajava junto, ficava junto, tudo fazia junto. Passava a madrugada ministrando gente junto. E com o Joshua, muita coisa foi privada do nosso relacionamento. E logo depois ele dessa conversa bem gostosa, eu chorei um monte e eu falei: você está certo. A partir de agora, então, eu vou colocar o Joshua na escola, meio período, e eu vou ficar com você. Por mim, ele fala que ele não perdeu a paixão por mim, mas eu creio que ele perdeu a paixão. Porque se ele falava pra mim que eu tava parecendo um saco amarrado, é porque perdeu, né? Porque paixão, aquele negócio que você olha, o negócio vai ficar quente e você fala: nossa, vamos brincar no parque de diversão. E o negócio não tava assim, tava feio. E eu falo assim, que ele perdeu a paixão. Daí eu falei esses dias que ele perdeu a paixão, tal, nesse tempo. Ele falou assim: amor, nunca perdi a paixão por você. Eu sempre fui apaixonado por você, sempre te amei. Só que você não estava agradável aos meus olhos. Só isso. Eu falei: tá, e não é paixão? Paixão é coisa que, né, que você olha e você fala: nossa, já sobe calorão. Aí ele: não, mas você tá errada. Nunca deixei de estar apaixonado por você. Mas enfim, como meu esposo é sincera, bem sem máscara, tivemos essa conversa e foi maravilhoso. Eu tive uma conversa com as minhas filhas e falei que a partir desse momento, falei com a Alicia: você vai me ajudar com o Joshua, a Esther vai me ajudar com o Joshua e eu vou reconquistar o seu pai. E ó, a luta diária, né? Pra voltar o peso e fazendo dieta e correndo. Por quê? Porque eu fiquei praticamente quase 10 anos sem malhar, né? Porque o meu esposo já vinha de uma saúde, alimentação totalmente diferente da minha. A minha era muito regrada, porque eu queria entrar naqueles campeonatos pra ficar, sabe? Sim. Eu queria entrar. E eu malhava nesse ritmo. E quando eu conheci o meu marido, ele falava que eu tinha uma perna parecida de jogador de futebol. Então ele me conheceu assim. Só que daí ele foi vendo que o negócio foi ficando pior, né? Foi piorando a situação.
Mas é culpa dele. Eu falo que é culpa dele, porque eu não comia lanche, eu não comia porcaria, minha alimentação era saudável. Eu falo, eu fiquei gorda por tua culpa, porque você me levava a McDonald's todo dia, você me levava para comer cachorro quente, me levava para comer pizza, e eu não comia nada disso. Eu tinha uma alimentação extremamente saudável. Por quê? Porque eu malhava, então eu queria ver resultado. E, enfim, primeiros 3 anos de casamento, engordei 10 quilos. Até então estava bem, eu tinha 52, e glória a Deus por isso. Ainda estava bom, estava bonito de ver ainda. E quando foi para quase 100? Com o Josh foi para quase 100. E foi aí que o negócio pegou. E aí, por isso que eu falei que ele deixou de ser apaixonado. Até que um ponto, né, eu tava nessas indas e vindas, assim, porque eu falava assim, bom, meu marido é fiel. Meu marido é uma bênção. Poxa, ele confessa os pecados para ele comigo. Então, ele sempre é fiel, ele sempre tá ali, sempre falando as coisas. Então, não vai acontecer nada. E ele sempre falava, amor, se cuida. Amor, olha a mulher que você é. Você é uma mulher bonita. Você é isso. E eu me achando a pior das piores, né? E ele, porque você só tá desleixada, é só isso. Mas eu ouvi, graças a Deus por isso. E fui correr atrás do prejuízo. E eu lembro que, por isso que eu tô falando que esse ano foi o ano da graça, esse ano foi o ano do refrigério, esse ano é o ano da colheita, esse ano é o ano do... Porque esse ano eu consegui todas essas coisas. E durante todos esses anos eu busquei isso, né? Fui atrás. E eu lembro que eu falava assim, amor, eu preciso fazer a sobrancelha. Ele falava, não, você precisa emagrecer. Amor, eu preciso cortar o cabelo. Não, você precisa emagrecer. Amor, eu preciso... Não, você precisa emagrecer. Era só isso que ele falava pra mim. E uma das coisas que ele mais pecava era justamente isso. Ele vinha e falava, amor, não dá. Tá difícil pra mim. Tá muito difícil. E não é qualquer homem que vem e fala pra mulher. É só os nossos mesmo. Só os nossos, e olhe lá ainda, porque tem mulher aqui que se ouvir o negócio é correndo. 3 dias saindo, correndo pela rua, porque não está pronta para ouvir. Mas todos os homens pensam a mesma coisa, tá? Eles têm vontade de ter outras mulheres. Mas uma das coisas que eu entendi, que o meu marido queria uma só. E essa mulher tinha que ser eu, não poderia ser outra mulher. E eu fui vendo que eu precisava me transformar nessa mulher que ele desejava. Ele cresceu na igreja, ele tinha um padrão já de mulher. Eu era totalmente o oposto daquilo que ele tinha em mente. Eu era escandalosa, eu bebia muito. Eu era daquelas que ninguém gostaria de ser amiga, sabe? Tipo assim, vamos lá, amiga, junto comigo, porque senão... já era. Perdi as amigas. Eu era esse tipo de mulher. E eu, conhecendo o meu esposo, eu vi, ele começava a me tratar de uma forma totalmente diferente. E eu também não queria compromisso com nada, ele me conheceu assim. Mas quando nós nos relacionamos, foi completamente diferente. Foi algo de Deus e foi realmente... O Senhor estava nesse relacionamento. Mas eu era uma mulher totalmente diferente do que hoje estava escrito naquela Bíblia. Aquela Bíblia tem anos já, e eu ganhei dele. E eu coloquei na primeira frase que eu coloquei na capa, eu coloquei Jesus, meu primeiro marido. Porque Jesus sempre foi meu primeiro marido, não foi o meu esposo. O meu primeiro marido sempre foi Jesus. E através de Jesus, eu consegui me tornar a mulher que o meu esposo sempre quis ter, porque eu não era. Eu falo das coisas, às vezes, que eu fazia, as pessoas falam assim, você? Bispa, você... Meu Deus, bispa, você é uma mulher tão... Uma bênção, bispa. Como que você pode fazer isso? Como você pode ter feito uma coisa dessa? Todos nós tivemos um passado. Mas o nosso passado não nos define. O que nos define é o que nós decidimos no presente, que é agora. Isso define a gente. E quando eu li aquelas palavras na Bíblia, eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor foi muito bom comigo, porque eu consegui chegar. Não posso dizer que tenha alcançado toda essa plenitude que está aqui na Bíblia, escrito nessa capa. Mas eu posso dizer que eu tentei todos os dias me tornar essa mulher que ele escreveu para mim, nessa dedicatória. Eu lembro que eu sempre falei, mesmo ímpia, mesmo desandada da vida, eu falava assim, quando eu me casar eu vou ser fiel. E aí eu tinha umas amigas muito louca, muito vida louca, e as minhas amigas eram casadas, né? A gente saía pra balada e elas traíam os maridos dela. E eu ficava muito brava, Eu falava, vocês estão loucas, ficar traindo o marido de vocês? E elas falavam assim, ué, e você? Peraí, eu sou solteira, vocês são casadas, vocês são mais sem vergonha. E aí elas ficavam bravas comigo. Mas era verdade. Eu sempre declarava, mesmo não sabendo de alguns princípios, eu declarava, quando eu casar, eu nunca vou trair meu marido. Mesmo daquele jeito, virada. Mas, para você ver como Deus foi muito bom, foi muito misericordioso comigo. Quando eu entendi que a partir do momento que eu conheço a Jesus, eu preciso me desapegar das coisas velhas, eu percebi que muita coisa eu ia ter que dizer não. Assim como muitas vezes quando a gente está fazendo uma dieta, um jejum, a gente tem que dizer não. E olha o que diz em Colossenses 3:1. Então, na primeira capa da Bíblia, eu tinha colocado Jesus é meu primeiro marido. E quando nós colocamos Jesus como o centro da nossa vida, como o centro, né? Jesus precisa ser o centro. A gente jamais vai ser apegado a qualquer coisa. A gente vai ser apegado a nada. Nada para nós vai ter importância, o nosso nome num lugar, o nosso nome ser engrandecido, a gente está numa mesa com pessoas importantes. Nada é mais importante do que ter o Espírito Santo.
Nada preenche esse buraco que nós temos e já nascemos com ele, porque é preenchido com a eternidade. Fomos feitos pelo eterno. Nós pertencemos ao eterno e nós iremos voltar para o eterno. Então, esse buraco que nós sentimos muitas vezes de tristeza, de falta, preenche. Tem gente que preenche com roupa, tem gente que preenche com drogas, tem gente que preenche esse buraco com homens, com sexo, com muitas coisas. Mas nós aprendemos a preencher esses sentimentos de carência, muitas vezes, de tristeza que nós passamos, nós colocamos em Deus e guardamos isso em Deus e buscamos em Deus. E quando eu coloquei aquela primeira frase naquela Bíblia, Jesus, o meu primeiro marido, era exatamente o que eu queria para a minha vida. Porque se fosse pensar nos momentos que o meu esposo foi indelicado comigo ou foi um pouco grosso, se eu falasse assim, não quero mais, você é grosso, vou subir, vou embora de casa, vou fugir, sei lá, vou pegar minhas roupas e vou embora. Você já pensou se eu não tivesse o meu primeiro marido? Talvez no primeiro ano de casado eu teria ido embora. Mas ele chorou uns 3 anos, porque Curitiba aqui é uma bênção, o povo se ama, se abraça, se beija. Amém? São muito, pessoas muito amáveis. Você entra no elevador e eles falam, bom dia! Ele falava assim, meu Deus, que cidade fria, povo frio, povo que não fala com a gente. E ele dava presente num dia para a pessoa, outro dia a pessoa nem olhava para a cara dele. Ele falava assim, esse povo é muito estranho, eu estou em outro mundo, eu quero ir embora desse lugar. E foi aquela luta, e o Senhor estabeleceu um ministério aqui em Curitiba. E o meu esposo sempre falava que eu odiava Curitiba, eu não gosto de Curitiba. E hoje ele fala assim, eu gosto do Alvo. Ele já não fala mais que não gosta de Curitiba, agora ele fala, eu gosto do Alvo. Isso é precioso, isso foi uma grande vitória, é uma grande vitória. E a única coisa que nos segurou até hoje, tivemos propostas de muitos lugares, morar nos Estados Unidos e vários lugares, ficar para lá, ter ministério, mas a gente nunca quis, porque a gente ama isso aqui. Eu amo vocês, eu amo a família que eu tenho aqui, eu amo o Alvo. E o que fez a gente ficar aqui é essa congregação dos santos, é essa família que nós somos, que nós temos aqui. E quando eu li Colossenses, capítulo 3, versículo 1, vocês ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas, porque vocês já morreram e a vida de vocês Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão. Vocês? E tomarão parte. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça... Anota aí que para você nunca esquecer. E quando eu li isso em Colossenses, eu percebi que eu precisava largar de muitas coisas que eu fazia. Da imoralidade sexual, da indecência, das paixões, dos maus desejos, das cobiças, todo tipo de idolatria. Eu descobri que eu precisava ser uma nova mulher. E hoje, no culto familiar, eu descobri que eu consegui alcançar, não posso dizer que eu tenha alcançado completamente, mas tenho buscado tudo aquilo que meu esposo profetizou naquela Bíblia. E que aquilo me deixou muito feliz. Porque hoje eu vejo as minhas filhas falando, nossa mãe, você é uma mulher de honra. A Esther fala, ai mãe, você tá linda. Ai, agora meu filho acaba comigo, né? Meu filho vem me abraçar, ele, mãe, agora eu consigo te abraçar 2 vezes. Né? Tipo assim, você não tá gorda. Eu falei, mulher, às vezes não sei se eu corrijo ele, se eu fico feliz. E aí eu decidi emagrecer, além de tudo, né? E eu bem quietinho o ano inteiro. E em dezembro eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso resgatar, né, as palavras boas que o meu esposo falava pra mim. Porque, poxa, quase 18 anos de casado, né? Não tá legal. Assim, pôr uma roupa, dizer que tá bonita é uma coisa, mas quando tira o negócio tá feio. Então, o Senhor me ajuda? E sempre pedir ajuda do Espírito Santo. Por que eu tô falando disso? Porque é isso que é o casamento. E aí eu fui atrás e corri, e eu lembro que ele sempre falava assim, ai, você desiste muito fácil, procrastinadora. Porque não sei o quê, começa o negócio e já não vai, não termina. E daí eu lembro que eu comecei a refletir sobre isso. E eu falei, pior que é verdade. Quando eu começo a emagrecer, daí que eu começo a comer. Eu falei assim, não,
eu estou sendo procrastinadora no que eu estou fazendo. Eu preciso voltar e ter posicionamento. Eu tive posicionamento em tantas coisas da minha vida, por que eu não vou ter nesse? Eu comecei a ter posicionamento. Em dezembro eu fiz um voto: Senhor, preciso que o Senhor me ajude. Na virada do ano ainda eu falei assim: olha, eu vou fechar a boca, porque treino eu já treino, mas agora eu vou fechar bem direitinho, vou mudar algumas coisas e vou me empenhar para que eu consiga tirar elogios do meu marido. Porque eu não estou feliz. Eu não estou me vestindo para mulheres, eu estou me vestindo para o meu marido. Eu estou me vestindo para ele, eu quero ouvir elogios dele. Não adianta, a mulherada fala: não, bispa, você tá bonita. Não, mas o meu esposo chegar para mim e falar: amor, tá horrível. E às vezes eu colocava a roupa e ele falava assim: amor, tá feio. E eu ia lá triste, eu trocava de roupa, e eu falava: essa tá boa? Dele: melhorou. E ele sempre foi sincero. Eu não tenho tristeza nenhuma por isso, pelo contrário, eu fico muito feliz. Porque eu dou glória a Deus, porque ele é sincero. E ele quer ter uma mulher somente. Ele quer ter olhos para mim. Eu fico feliz. Então, quando seu marido vier falar alguma coisa para você, você tem que orar, botar a mão na cabeça dele e falar: Senhor, que o meu marido tenha olhos só para mim. Em nome de Jesus. Senhor, afasta essas pombas aí de perto dele. Ainda mais quando vê o homem com aliança, vixe, parece que o negócio fica pior ainda. Diante de tudo que ele merece uma mulher ao lado dele que esteja à frente. E ele sempre quis. Ele nunca quis estar à frente. Ele quis que eu estivesse do lado dele, assim como a pastora Pan ministrou aqui. Ajudadora idônea. É uma ajudadora, não é diferente nem igual. É ajudadora, completa. Ele é homem, eu sou mulher. E nós nos completamos como casal. Isso é o casamento. Eu tenho que ser melhor. Só porque eu sou homem eu tenho que ser o melhor. Só porque eu sou mulher. Tem mulher que disputa com o marido para ser melhor. Não tem isso. No casamento não existe isso. No casamento os dois têm que se tornarem bons. Um pro outro, né? Para ambas as partes. Quando eu entendi essas coisas, eu vi o quanto o Senhor precisava mudar em mim, quantas coisas que o Senhor precisava mexer, transformar na minha vida, porque eu não era essa mulher. E graças a Deus eu fui discipulada pelo Espírito Santo e eu fico muito feliz. Eu não tive uma mulher para estar me ajudando, assim como vocês têm hoje, para estar conversando, para estar orando, para estar discipulando, porque eu sempre fui muito intensa. Talvez por isso eu não me envolvi com droga, o Senhor não me deixou me envolver com a droga, porque se eu usasse, eu creio que eu ia virar, sei lá, da noite para o dia. Eu sempre fui muito intensa. No entanto, eu era tão louca, que o pessoal achava que eu usava droga, de tão doida que eu era. E eu mentia, fingia que usava, sabe? Mas eu nunca usei, porque eu já era muito ousada. Eu lembro que quando eu me converti, eu me retraí e eu falei assim: peraí, uma mulher de Deus não é dessa forma. E eu comecei a observar as mulheres de Deus, comecei a ler a palavra de Deus e ver como as mulheres se comportavam, como elas ficavam do lado dos seus maridos, como elas falavam, como elas agiam. Submissão não é ser capacho de ninguém. Submissão é estar debaixo de uma missão. Se o seu marido não está numa missão, você não tem como estar debaixo dessa missão que ele está. Seu marido precisa estar nessa mesma missão. O meu marido está nessa missão, seguindo o alvo, buscando o alvo, está aqui nessa igreja, nessa congregação dos santos, levando vocês, e juntamente com a minha casa, a minha família, a seguir a Cristo. Amém? Então a missão do seu marido qual é? Levar a casa de vocês a seguir essa mesma missão. Então eles precisam entender essa missão. Amém? Eu sei que tem mulheres aqui que não têm os seus maridos ainda convertidos no Senhor, que ainda não entenderam, que ainda não buscaram e não buscam isso. Mas você, como uma mulher posicionada em Cristo, pode em Deus conseguir isso. Porque no começo, eu lembro, meu esposo estava muito desiludido com a igreja, porque ele passou por muitas situações difíceis. Eu lembro que eu ali, naquele calor do momento, eu estava bem doida. Eu lembro que toda hora eu ia aceitar Jesus, e era uma oração, eu ia lá, eu aceito. Eu lembro que eu fui mais 7 vezes lá na frente aceitar Jesus. Meu esposo chegou uma hora e falou assim: amor, não precisa mais. O senhor já viu que você já aceitou, tá bom? Pode ficar aqui do meu lado, só faz assim, você já aceitou. Eu falei: mas eu quero aceitar Ele todo dia, e eu faço isso todo dia. Quando eu estou aqui orando com as pessoas que querem aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador das vidas, eu faço junto, eu falo: Senhor, eu te aceito todos os dias da minha vida. Porque foi a única coisa que mudou e transformou a minha vida. Foi ter um passo de fé e acreditar que Jesus poderia transformar a minha vida. Porque eu falei que o dia que eu me casasse, eu seria uma mulher totalmente diferente do que eu era antes. E eu mal sabia que eu estava profetizando mesmo na minha vida. E glória a Deus por isso, porque muitas coisas se cumpriram. E ainda tem muita coisa para se cumprir, eu tenho certeza disso, mas eu estou vivendo esse ano, é um ano de graça na minha vida, é um ano de alegria. E graças a Deus que o Senhor entrou na minha vida. E isso foi muito precioso, porque eu aprendi a ser uma mulher de Deus, com Deus.
com meu marido, que ainda já tinha uma experiência ali. Eu lembro que ele ia trabalhar quando tinha aqueles retiros de casais, quando tinha os jantares, ele ia só para escutar como era ser casado, como seria, como ele poderia ser um bom esposo. E quando a gente se casou, ele praticou tudo aquilo que ele tinha aprendido nas reuniões, ele foi aprendendo e praticando na nossa casa, no nosso lar. E foi maravilhoso, porque eu não sabia ser casada, eu nunca fui. E eu estava aprendendo a honrar meu marido. Meu esposo, ele tinha crises de ciúmes. Assim, eu não podia ir na padaria, de tão machucado que ele estava pelas traições que ele teve. E ele namorou com 2 meninas, eram da igreja, mas não eram a igreja. E tem uma diferença muito grande em ser igreja e estar na igreja. E essas 2 estavam na igreja, elas não eram. No entanto, quando ele terminou com elas foram pro mundão. E eu, a doidona, me converti. A chapada, embriagada, me converti. No dia seguinte que eu aceitei Jesus, eu senti nojo de cigarro, eu sentia nojo, ânsia de vômito, não queria beber mais, não queria nada. E eu bebia muita cerveja. Eu não sei como é que eu tinha o corpo malhado como eu tinha, porque eu tomava muito. É porque você não come, né? Mas enfim, eu lembro que eu nesse retiro agora, eu falei assim, eu tava indo pro retiro, na quinta-feira à noite, eu te fiz uma oração pro Senhor. Eu orei, tava tão cansada, e eu cantei aquela música assim, só bem quietinha assim, com a voz bem suave, eu falei assim: surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. E dormi, apaguei. Na quinta-feira, na sexta era o retiro, e eu fui para esse retiro, beleza, só que assim, tinha alguma coisa diferente. Na sexta-feira, o retiro já pra mim já começou. E eu saí, eu fui naquele carro e eu já tava assim, o negócio tá diferenciado. Esse retiro tem alguma coisa vai acontecer aqui. E realmente aconteceu. E eu já sei o que é uma embriagueza, eu sei o que é um porre, mas eu nunca tinha tomado um porre do Espírito Santo. E ele fala que nós precisamos se embriagar dele, da presença dele. E nesse retiro eu fiquei... foi assustador, foi lindo. As pessoas me seguravam falando, ai, que delícia. Eu tava assim, muito... Quem tava do meu lado viu. Mas eu tava totalmente embriagada pelo poder do Espírito Santo. E assim, eu tava muito, muito embriagada. Então eu provei dessa embriaguez que a palavra fala. Não proveis das coisas desse mundo, mas sejam embriagados pelo poder do Espírito Santo. E é precioso porque... quando você é embriagado pelo poder do Espírito Santo, você não precisa mais das outras coisas. Você se desapega do mundo, se desapega das coisas. E no começo, eu lembro que a gente começou já esse ministério doando. Eu lembro que foi liberado para nós uma verba pra gente, os nossos dízimos, nós estávamos acho que em 4 casais, pra gente alugar um espaço, porque a gente estava dominando Tatuquara ali e não tinha mais como levar o pessoal até a outra igreja e a gente precisava de um espaço para estar congregando com a galera ali. Conseguimos alugar um espaço, chegou um ponto que já não estava cabendo mais gente, chegou e fomos alugar o outro e a gente já começou o ministério ofertando, a gente nem tinha pego ainda a casa e nós fomos dar uma vigília e nesse dia a gente sentiu de ofertar na vida deles e a gente viu que eles estavam sem banheiro na parte de trás. Eu falei assim, posso usar o banheiro e tal? E não tinha, só tinha do outro lado. E aí meu esposo olhou assim, a gente teve uma, beleza, fechou, vamos. E a gente tinha o nosso dinheiro guardadinho ali para o aluguel, nosso primeiro aluguel. O que a gente fez? A gente deu tudo para aquela igreja. E aquela semana, era aquela semana de acertar, o aluguel. A gente ia alugar aquele lugar. E Deus proveu tudo, aconteceu tudo. Fica tranquilo, gente. Deus realmente, Deus proverá. Deus proverá, é aquela música mesmo, é aquilo. E Deus proveu aquele momento, aquele aluguel naquele dia. A gente já começou ofertando. Logo em seguida, eu lembro que eu vendia roupa com meu esposo, depois a gente começou a vender roupa, eu saí do meu trabalho, começamos a trabalhar por conta. Aconteceu uma tragédia em Itajaí, inundou lá. A gente tinha um acervo de roupa ainda, a gente já tinha parado de vender, a gente estava só trabalhando no ministério integralmente, a gente não recebia nada por isso, mas a gente ainda tinha algumas coisas da roupa ainda que a gente pegava ainda, mas enfim. E a gente sempre andou impecável, sempre andava, Quem olhava, gente, parecia que tinha milhões na conta, Eu com meu Ray-Ban, com tênis Nike, minhas roupas, assim, todas de marca. O povo achava que a gente era rico. E o povo da igreja que a gente estava também achava que a gente tinha muito dinheiro. E a gente com o Ford Ka tinha 10 para colocar gasolina e 5 para o estacionamento. Mas enfim, o que a gente fez? Vendeu todas as roupas. Pegamos todo o nosso arsenal, o nosso estoque de roupa, que era quase um quarto inteirinho de um apartamento, e a gente doou
todo o nosso estoque para esse ministério e a gente ficou sem nada de roupa. Eu lembro que no primeiro culto do Dar que nós tivemos, nós fazemos o culto do Dar todo ano aqui, na virada do ano. A gente fez um culto do Dar e eu lembro que eu estava lá, tão feliz, né? Eu tinha separado, acho que eu lembro que eu contei os presentes, tinha separado 180 presentes que eu queria dar para todas as pessoas na igreja. E eu fiquei tão feliz, eu estava com meu coração tão feliz, tão alegre. Eu falei, nossa, eu vou presentear um monte de gente. E a gente naquele porãozinho ali, né, pequenininho. E eu estava tão feliz naquele culto do Dar, ia virar aquele ano, e a gente fez aquele banquete. E daí estava cantando essa música, aquela música assim, não te darei. E nisso passava na minha cabeça assim, meu Nike Shox. E cantando a música, não te darei. Vai cantando. E o meu Nike Shox passando. E eu falei, Senhor, eu tô com 180 presentes aqui para dar para todo mundo. Que esse Nike Shox não para de passar na minha cabeça? É para eu dar? E eu tinha um Nike Shox, coisa mais linda, rosinha com cinza. E era o único que tinha sobrado ali, né? Porque eu tinha dado tudo, tinha mandado tudo embora. E tava cantando a música. E eu morava em cima da igreja nessa época. Na hora do louvor eu subi correndo, peguei, né, tinha uma escada do lado esquerdo, eu subi correndo, peguei, ainda tinha sobrado alguns papéis de presente, eu embrulhei o tênis. E daí eu cheguei no culto e fiquei com ele na mão, e continuando o louvor. E eu falei assim, pra quem que é, pra quem que é, pra quem que é, Senhor? Porque pra mim eu tava tão feliz de dar 180 presentes, mas o Senhor queria o meu tênis Nike Shox. E aí eu peguei e falei, tá bom, Senhor. No final do culto, eu comecei a presentear todo mundo, fui dando os presentes, eu estava tão feliz, eu chorava de tanta felicidade, por poder dar tudo aquilo. E aí eu fui para essa pessoa, falei assim, olha, eu não entendi nada, mas estava tocando aquela música, e aí só passava o Nike Shox na minha frente. E eu fui lá em cima, fui buscar para te dar, teu. E aí pensa, né? Só que eu não estava entendendo por quê. Porque eu tinha separado de todo o meu coração todos aqueles presentes. Mas o Senhor estava me testando. E eu achei maravilhoso aquilo. E o Senhor nos testou por muitas e muitas vezes. Eu lembro que o dia que a gente também, nesse culto do Dar, o meu esposo tinha um baixo. O baixo dele era um Fender. Fender? Acho que era um Fender. Sei lá que ano que era, mas era muito caro, era top de linha. E era o valor do nosso IPVA do carro, que nós teríamos que pagar, que estava acumulado. Uma coisa assim. E nós tínhamos, acho que faltava 4 mil, uma coisa assim. Que o meu esposo estava lá, adorando ao Senhor e cantando a música. O que o Senhor manda dar? O baixo. Ele foi lá, pegou o baixo e deu o baixo. E esse baixo era o dinheiro para a gente quitar essa conta. Só que olha que detalhe, que coisa mais linda. É só para quem é de Deus e vai saber que é verdade. Naquela semana, a gente foi tirar o extrato do carro, o Renavan, tudo aquilo. Estava tudo pago. E eu falei, mas como assim? Quem que puxou a nossa capivara aqui? Quem puxou a placa de tudo e já pagou? Quem? Como aconteceu isso? E o meu esposo deu baixo, que ele amava, ele deu aquilo que ele gostava. E eu dei o tênis, que eu gostava daquele tênis, mas assim, né? Eu tinha acessos. Mas o Senhor estava provando a gente. E a gente foi testado em todo o tempo. Eu lembro que quando a gente começou a passar por essas provações, a gente não tinha cheque. Não tinha cartão, não tinha nada. E eu sempre lembro, eu sempre dou graças a Deus. Eu olho minha despensa, eu choro todas as vezes. Porque cai coisas da minha despensa. Eu lembro que minha tia estava para chegar e eu tinha um cheque, mas aí eu já tinha cancelado a conta. E eu cheguei nesse mercado e falei assim, moço, por favor, você pode segurar esse cheque para mim até o dia 15 e tal? Porque eu preciso fazer umas compras e tal. E o cara aceitou, falou, tá bom. Eu falei, por favor, só não solta, que eu venho pegar em tal dia aqui. Que se ele soltasse, ia voltar, né? Porque minha conta já estava fechada. Eu falei, olha, só segura, isso aqui é só uma garantia, mas eu vou vir pagar. E eu lembro que eu fiz aquela compra, R$90. Eu fui no mercado da família, aí eu comprei todas as coisas que precisava, recebi minha tia. E naquele dia a gente tinha até falado que queria viajar, tal, né, para o Senhor. Meu esposo comentou com o Senhor. Aí abriu a geladeira, olhou todo aquele ar gelado da geladeira e falou assim, ai, Senhor, que vontade de comer um camarão, vontade de viajar. E a gente sempre viajou, desde quando eu conheci ele, meu Deus, nunca parei de viajar. Pensa num homem que viajava. E quando a gente começou o ministério, parou muito, a gente ficou acho que 3 anos sem viajar, cuidando do povo. Ensinando o povo a se limpar, tomar banho, ensinando como falar, ensinando ler. Gente, do beabá, como se arrumar, uma roupinha básica, como se vestir melhor, como ter um hálito melhor, e assim vai. Todas as coisas básicas, que geralmente uma mãe, né, presente, ensina para os filhos. Mas a gente estava cuidando de muita gente órfã, de pais vivos.
eu lembro que eu não tinha o cartão de crédito nessa época. E a gente tinha um benefício de R$ 400 e uma cesta básica, que vinha da sede. 3 meses depois veio a primeira cesta básica. E a parcela do carro, eu lembro que o senhor falou quando meu esposo pegou a rescisão inteira, ele falou assim que ele queria muito um aquário. E ele falou assim, nossa amor, agora eu tô com a rescisão aqui no bolso, eu vou comprar um aquário. Eu quero um aquário lindo. E ele chegou numa loja de aquário e o cara olhou pra ele. Gente, meu esposo não tem cara de pobre, né? Não passa despercebido, né? Então, daí o cara olhou assim pra ele, ele tava bem tranquilo, falou assim, quanto que é aquele aquário ali? Ele tava com, acho que 15 mil no bolso, naquela época, tá? Quanto que valia 15 mil, né? E tava com 15 mil no bolso, assim, só ia gastando. Daí ele falou assim, quanto que tá esse aquário? O cara falou assim, esse aquário é caro. E conhecendo o meu esposo é daqueles que briga 1 hora com o gerente. Eu tinha que apartar meu esposo toda hora. Tipo assim, não, para, Curitiba é assim mesmo. Não adianta você ficar gastando saliva. Vamos embora logo. Tudo acontecia com ele. Quando ele chegava em algum lugar, ele era maltratado. Quando ele chegava, eu odeio esse lugar, eu vou embora dessa Curitiba. Pior que tudo acontecia com ele. Era todas as coisas que cooperavam para ele não ficar aqui. E aí, eu falava assim, meu Deus do céu, e tudo acontecia com ele. E esse dia do aquário, ele foi todo, estava cheio de dinheiro. Ia poder comprar todos os peixes que ele queria, tudo. E o cara falou assim, esse aquário é caro. Meu esposo olhou para ele assim, não acreditou. Saiu com muita raiva. Falou assim, amor, você tá achando eu que eu tô com cara de pobre? Eu falei, amor, você não tem cara de pobre nem aqui nem na China. Você acredita que esse cara falou uma coisa dessa pra mim? Eu falei, claro que eu acredito, estamos em Curitiba. Curitiba, você tá no restaurante, ele já levanta as cadeiras pra você ir embora. É ou não é? Porque no alvo é diferente. No alvo a gente fica até o fim ali. Vai desligando um pouquinho da luz. A gente estava cansado de ser mandado embora. A gente falou assim, nós vamos ter uma igreja agora, um lugar que ninguém vai mandar a gente embora. Chega. E eu lembro que nós tínhamos esse recurso que pagava, e o Senhor mandou a gente pagar todas as nossas dívidas e a gente ficar dependente totalmente do Senhor. E eu lembro que eu estava muito feliz. O meu esposo foi conversar com o chefe dele e eu estava ali. E até então eu não sabia o que ele ia fazer. Ele chegou em casa, eu estava descascando cebola, fazendo um feijãozinho. Ele olhou para mim e falou assim, amor, eu saí do meu trabalho. Eu falei, glória a Deus, agora nós vamos ficar 100% na obra. Dele, você não vai ficar vai ficar feliz? Eu falei, claro, é para isso que nós somos chamados, não fomos? E ele sempre pensava em mim, todas as vezes. Quando a gente deu o nosso primeiro carro, ele falou assim, amor, você vai ficar chateada, mas eu vou dar o carro. Eu falei, você tá louco, homem, vamos dar tudo. Aí quando a gente deu o nosso primeiro apartamento, ele falou também, eu não sei o que ele pensa de mim. Eu falei, amor, vamos dar agora esse apartamento. A gente deu o apartamento também. Aí depois a gente deu outro carro. E assim foi. Isso foi desapegar. Isso é ser desapegado e depender de Deus. E aí eu lembro que nós tínhamos uma ajuda de custo e nós não tínhamos cartão de crédito. Minha máquina estourou. E eu falei assim, Senhor Jesus, e agora minha máquina? Eu não posso lavar roupa na mão, Senhor, me ajuda. E eu comecei a orar. Porque se eu chamasse um técnico... E eu sempre fui metida a mecânica, né? Porque eu fiz... mecânica industrial, e eu queria desparafusar toda a máquina. E aí eu falei assim, eu vou desparafusar essa máquina e quero ver o que está errado. E eu tinha uma lava e seca e tal. Eu lembro que estragou a primeira vez, eu não tinha o cartão, não tinha dinheiro, a gente estava ali, dependendo de Deus, amém. E eu falei assim, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é top, eu já estou vendo milagres atrás de milagres, Senhor. Mas o Senhor manda um anjo para mim, mecânico, e arruma, por favor, a minha máquina. Eu preciso, eu não tenho dinheiro, eu estou sem cartão. Sei que ele fui pegar as roupas e tal, separei as roupas para lavar e coloquei na máquina. Fui ligar a máquina, o que aconteceu? Ligou. E eu falei, obrigado, anjo mecânico. Obrigado, Senhor. E agradeci ao Senhor, eu só dependia de Deus. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu não tinha o cartão de crédito. Logo depois, a minha máquina dá pau de novo. Mesma situação. Aí aquele dia eu fiquei enfesada. Falei, eu não vou pagar. O que eu vou fazer? Eu vou orar de novo, porque na primeira deu certo. Fui lá, orei e falei, Senhor, de novo estragou minha máquina. Senhor, por favor, Senhor, conserta a minha máquina? De novo, minha máquina foi consertada. Até que um dia que nós estávamos já com os nossos cartões de crédito, dá um apagão na minha geladeira. A geladeira, entrou água no nosso apartamento, inundou. E meu esposo falou assim, amor, chama o técnico. Só que daí a gente já tinha um cartão de crédito, né? Aí meu esposo no banho, o Espírito Santo falou para ele assim, por que você não ora? Agora você tem um cartão de crédito?
Meu esposo saiu, amor, você já chamou? Eu falei, já chamei. Aí o cara chegou, olhou pra geladeira e tal, falou assim, o cara olhou a geladeira e falou, cara, não tem nada na sua geladeira. Daí a gente, não, mas como assim não tem nada? Não tá funcionando, tá gelando, tudo dele. Não, tá tudo ok. Dele, tudo ok, tô indo embora. Mas não tem que pagar a visita? Ele, não, fique em paz. Foi embora. Eu olhei pra ele, olhou pra mim e falei assim, meu Deus, amor. A gente ficou assim, pasmo. Porque quando que um cara vem fazer uma visita pra ver se tá boa a geladeira ou boa a máquina e não cobra pelo menos o dinheiro da visita? O cara não cobrou R$1 nosso. E a gente falou, não, cara, ele, não precisa, não aconteceu nada, não tem nada na geladeira de vocês. A gente olhou um pro outro e falou assim, poxa, a gente orava antes, agora a gente está dependendo do cartão de crédito. E isso não foi o pior. Logo em seguida, eu lembro que eu tava muito consumista, assim, tipo assim, eu queria que o meu sapato combinasse com a bolsa, queria que a bolsa combinasse com o brinco, queria que o brinco combinasse com a calça, que combinasse com a blusinha e que combinasse com o blazer. Sabe, essas coisas de mulher? Que vê as coisinhas, quer tudo. É ou não é? Quer tudo, tipo, tem que combinar. E eu tava nessa fase, eu queria todas as coisas, porque eu já tinha um cartão de crédito, então eu tava top, já tenho um cartão, né? Passa no cartão aqui sem limites. Mas tinha limite, sim. E aí, eu tava tão dependente do cartão, porque eu falava assim, amor, vamos passar no cartão. Vamos passar no cartão. Vamos passar no cartão. E no cartão ficou que a gente nem orava mais. E até teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu estou me apegando nessa porcaria de cartão de crédito. E eu não estou dependendo do Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão. E a partir de agora, esse ano inteirinho, eu não vou gastar R$1 nesse cartão de crédito. Eu não vou gastar nada. Tudo que eu for comprar vai ser para pessoas, para abençoar pessoas. Eu não vou comprar nada para mim. E eu, como uma mulher, como qualquer uma, gosta de todas as coisas. Vê uma blusinha, eu quero. Vê um brinco, né? Aquele ano, eu não gastei R$1 comigo. Eu dei presente para todo mundo, eu presenteava todo mundo. Quando eu ia comprar, daí eu lembrava assim, meu Deus, eu fiz um voto com Deus, eu não vou gastar. Vou comprar para tal pessoa. E todas as vezes foi assim. E aí eu lembro do dia que eu fiz esse voto, um mês depois, todas as coisas que eu olhava. Gente, isso é testemunho vivo. Durante um ano eu fiquei sem gastar comigo. Mas durante um ano eu nunca ganhei tanto presente na minha vida como eu ganhei naquele ano. E tudo que eu olhava eu ganhava. Mas eu não olhava perto dos outros. Tipo assim, eu queria uma camisa preta. O que eu ganhava? Uma camisa preta. Aí eu queria uma bolsa preta. O que eu ganhava? Queria um sapato. Queria um brinco. Queria uma camisa. Queria uma saia. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia. E eu ganhava tudo. E eu só chegava os presentes e eu falava, Senhor Jesus, o Senhor é demais, é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor não quer o meu cartão de crédito, o Senhor quer minha fé. O Senhor quer que eu dependa do Senhor, o Senhor quer que eu acredite no Senhor. E eu estou dependendo de um cartão de crédito. Vou parar de gastar agora. Eu lembro que foi tão maravilhoso isso, eu tive tantas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Hoje, a minha casa, gente, cai comida da minha casa. Cai de tanta comida que a gente deu. Eu lembro que a primeira célula que a gente fez, eu só tinha bolacha salgada e pipoca. E eu lembro que eu falei assim, não, mas a gente vai fazer. E aquele suco, né, que vira 10 litros. Quem já tomou esse? Que rendia 10 litros para toda a célula. Comia pipoca. E eu lembro que eu olhei para a geladeira e falei, Senhor, meu Deus, não vai dar essa comida. E eu lembro que o meu esposo colocou a mão na geladeira e falou assim, escuta, mulher, dependa do Senhor. Se eu alimentar um pequenino, como esses aqui estão aqui, eles estavam tudo na sala, nunca vai faltar pra gente. Daí eu falei, tá bom, vou andar na tua fé, né? Porque eu ainda estava me convertendo. Pensa, um cara que já era da fé, que já conhecia, que já via milagres. Então eu estava andando na fé dele. No entanto, eu duvidei do meu marido até o 3º ano de casamento. Porque eu falava assim, esse homem é muito louco. Tudo que ele fala que vai comprar não sei o quê, não sei o quê. E de repente estava lá o negócio. Se ele falar que vai comprar um estádio agora, eu acredito. Porque depois dos 3 anos de casado, eu vi coisas que se contar para vocês não vão acreditar. Eu era e sempre fui da parte da economia. Eu tinha a minha planilha. Gasto tanto, meu dízimo é tanto, minha oferta é tanto, gasolina tanto. Tudo assim. Chegou num ponto que eu tive que acabar com tudo. Porque a conta não batia. Eu falava, Senhor, o Senhor não quer que eu tenha planilha? Não, eu tenho que gastar aquilo que eu posso. O Senhor não queria isso de mim. Ele queria a dependência total dele. Mas não quer dizer que eu seja desregrada.
mas Ele queria que eu dependesse dEle. Nós temos isso, a gente anda, pisa num lugar que isso aqui a gente não poderia comprar com os nossos olhos naturais, mas a gente está dentro, a gente está vivendo coisas sobrenaturais. Eu estou falando de coisas temporais, coisas que perecem. Isso perece, mas o que a gente vive como corpo, como igreja, isso a gente vai levar consigo. A única coisa que a gente vai levar é essa alegria de vida que a gente tem, essa alegria de viver em comunhão, de não ser apegado a nada, não ser apegado a casa, dinheiro. O dia que o meu esposo falou assim, amor, a gente vai comprar o prédio, eu falei, sério? Mas sem entrada? Dele, nosso apartamento. Eu falei, nossa, ele aceitou? Daí ele, você não vai ficar brava? Eu falei, claro que não, você tá louco? Top, vamos pra dentro. E o meu esposo falou assim, meu Deus, mulher, sério mesmo? Para pegar um elefante branco, que a gente falava, né? O elefante que não tinha nem luz. Eu falei, vou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, até aqui. Isso está escrito na minha aliança. Nunca fui apegada a dinheiro, nunca fui apegada a comida, nunca fui apegada a nada. Minha casa eu sempre servi o melhor. Eu tirava tudo da minha geladeira. Eu lembro que quando eu ia na casa dos meus tios, eles guardavam os danoninhos, guardava as manteigas, guardava os iogurtes, aqueles queijos vermelhinhos, sabe? Capinha vermelha. Prato, né? Acho que é o prato. Para não dar para ninguém. E eu falei assim, eu nunca vou deixar de ofertar na minha casa, nunca vou deixar de dar comida para as pessoas. E esse dia que o meu esposo falou assim, amor, se você alimentar um pequenino, jamais vai faltar comida na nossa casa. E eu vejo hoje, gente, lá em casa é um negócio tão louco, que o meu filho, o Joshua, pensa para os meus filhos, 7 anos, todas as vezes passando por esse prédio, falando assim, Senhor, dá para nós. Todo ano, passava e levantava a mão nesse prédio aqui, ó. Senhor, dá para nós. E a gente ia para aquele, né? Congregar. 7 anos passando nessa rodovia. Senhor, obrigado. Tá amarrado, já é nosso, não vai vender. Senhor, obrigado. O Joshua profetizava. Senhor, dá esse prédio para nós. Até foi o dia que a gente foi meio que humilhado, né? Pelo dono do barracão, falando que a gente tinha que sair o quanto antes, porque ele precisava do prédio. E o meu esposo ficou indignado. E aquele dia foi o dia da revolta santa de Israel. Ele passou, falou assim, Senhor, o Senhor está vendo. Olha o que eu estou passando. Esse homem está pedindo esse prédio, eu não posso ser envergonhado. Onde eu vou levar meu povo? Onde eu vou colocar esse povo? Eu preciso de um prédio. Ou o Senhor me dá, ou o Senhor libera as papeladas, porque estava tudo enrolado. Os papéis estavam todos enrolados. Porque eu preciso resolver a nossa vida. O que aconteceu? Naquela semana, o Fernandinho, da imobiliária, conseguiu entrar em contato com esse dono. Enfim, deu tudo certo. Esses dias, o meu filho, ele é doido por comida japonesa. Ele ama sashimi. E ele queria, porque queria comer salmão de tudo quanto é jeito. E eu falei, filho, vai comer o que tem. Não tem. Tem carne, glória a Deus, e dê glória a Deus por isso. Eu sempre ensinei meus filhos a dar glória a Deus por tudo que tem. Tem ovo, vai comer ovo. Tem carne, vai comer carne. E esse dia o Josh falou assim, ai, mas eu queria tanto comer um salmãozinho. Ai, um sushizinho. E filho pedindo pra gente é tenso, né? Só que esse dia eu nem tinha tempo para comprar um pedaço de sushi para ele. Um pedaço de peixe. E sabe o que ele fez? Daí ele falou assim, ai mãe, mas eu tô com fome, eu queria comer. Eu falei, tá bom filho, come o que tem, e a hora que eu conseguir comprar, eu compro pra você. E aquele dia passou. Só que eu falei assim pra ele, vai orar, moleque, para de pedir as coisas pra mim, vai orar. Cara, não é que o moleque foi orar? Dia seguinte chega uma bandeja, trouxeram um cooler de camarão pistola com salmão. Quando esse menino viu o salmão, ele falou assim, nossa, nós vamos comer agora. Eu falei assim, achei estranho, né? Eu falei, naquela mesma semana, né, Alicia? Veio outra pessoa, dia seguinte, né? Dia seguinte veio outra pessoa com 2 peças de salmão, sobejou. Eu falei assim, moleque, você vai comer salmão até você não aguentar mais essa semana. Vou fazer só salmão pra você. Pensa num menino que tem uma oração forte. Ele orou, ele foi orar mesmo, ele foi pedir o salmão pro Senhor. E aquela semana nós ganhamos 3 peças de salmão, camarão, um monte de peixe. Presencia, vê a fé, né? Mas mesmo assim a gente fica assim, meu Deus, que lindo. Os meus filhos, eles oram e eles ganham as coisas assim do Senhor, vem do Senhor. Tudo que eu ganho vem de Deus. Eu não peço para as pessoas, eu quero de Deus. Eu peço, Senhor, eu sei que eu ganhei por tua causa. É o Senhor que sensibiliza, é o Senhor que mexe no coração das pessoas.
É o Senhor que toca. Então eu não dependo de pessoas, eu dependo do Senhor. É do meu primeiro marido. E quando eu li aquilo na Bíblia hoje, naquela capa, ele é o meu primeiro marido até hoje. E eu quero que ele seja o seu primeiro marido também, para que você não dependa do seu marido. Quando meu marido decidiu ficar integral na obra, eu tinha o cabelo loiro. E quem sabe que tem cabelo loiro tem que cuidar muito. E meu esposo ficava preocupado, porque ele falava assim: meu Deus, e agora, amor, se eu não puder te comprar as roupas que eu comprava para você, te dar os presentes que eu te dava? Eu falei assim: fica tranquilo, o Senhor proverá. Foi a mesma palavra que eu disse quando a gente comprou esse prédio aqui. Eu falei: amor, dá o nosso apartamento. Ele falou: amor, mas depois Deus proverá. Eu tenho vivido milagres atrás de milagres nesses 18 anos com você. E eu sei que o Senhor vai trazer gente de todos os lados para abençoar essa obra. Então o que aconteceu? Naquela mesma semana que eu falei, a gente ganhou 13 toneladas de cimento. Ganhamos não sei quantas toneladas de tinta. E a gente está vivendo isso todos os dias. Aí de repente precisamos de um serralheiro, se converte um serralheiro. Precisamos de um cara que põe vidro, vem do cara do vidro. Precisamos de um cara que sabe mexer com hidráulica, elétrica, vem o cara da hidráulica e assim vai. Então até hoje a gente depende do Senhor. É esse desapego das coisas, essa dependência de Deus que nós temos que ter. Até hoje, eu e minha casa, nós não brigamos. A gente não tem brigas na nossa casa, a gente não tem discussões. Sabe por quê? Porque a gente vive pela eternidade. E sabe o que é viver pela eternidade? Saber que verdadeiramente é saber que o Jesus pode voltar a qualquer momento, nos pegar e nos levar com Ele. Então eu decidi ter uma vida santificada em Deus. Então eu penso 1000 vezes antes de falar qualquer coisa para o meu marido. E ele para mim, eu para os meus filhos. Para a gente nunca sair brigado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se um pode morrer. A gente não pode se tiver um acidente. Eu falo para Deus que eu não vou ser aquela mulher que nunca falou para os filhos que amava, que nunca fez de tudo para agradá-los, que nunca fez de tudo para agradar o marido. Eu não vou ser aquela viúva que vai olhar o caixão e vai se derramar chorando e falar assim: eu podia ter feito mais. Porque eu tento fazer todos os dias o meu máximo. Todos os dias eu tento ser melhor para o meu marido. Todos os dias eu acordo e tento ser melhor para os meus filhos. Falho? Claro que eu falho. Assim como qualquer uma de vocês. Mas eu vivo para a eternidade. E viver para o eterno não é viver para essas coisas temporais aqui. É viver entendendo que você tem um Deus eterno que vem te buscar para estar com Ele. Então nada do que está aqui me prende. Um apartamento, uma casa, um carro, nada disso me prende. As bênçãos correm atrás da gente. Eu fico muito feliz. Até hoje eu tenho provado disso. Porque a gente não depende de um cartão de crédito. A gente depende do Senhor. Eu tenho vivido, visto e tenho me apegado a essa palavra. E nesse primeiro marido que eu tenho. E esse primeiro marido que eu tenho fez com que o meu segundo marido se tornasse o melhor marido do mundo. Se você não tem um casamento abençoado ainda, se você ainda tem brigas, tem discórdias, tem desavenças no seu casamento, se agarre no seu primeiro marido, faça uma aliança com o seu primeiro marido. O seu primeiro marido vai fazer com que o seu marido se torne o melhor marido do mundo, o marido mais fiel, o marido mais verdadeiro, o marido que vai ser um pai maravilhoso para os seus filhos. Se apegue nesse marido, porque é esse marido que transforma o coração. É esse marido que transforma o coração de um rei, que pode mudar o curso de um rio. É esse marido, que é Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Nos perdoe por muitas vezes, Pai, a gente responder ou falar as coisas, pensar, ocupar as nossas mentes com as coisas dessa terra. Muitas vezes a gente abre o nosso celular e fala com as pessoas primeiro antes de falar com o Senhor, antes de dar bom dia para o Espírito Santo, antes de declarar o nosso amor pelo Senhor. A gente já acorda naquela correria respondendo às pessoas, a gente já acaba falando com tanta gente e a gente deixa o melhor de tudo, que é o relacionamento com o Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo, para que a gente possa hoje nos arrependermos e voltar para Ti, voltar e ter uma intimidade com o Senhor, que nós possamos fixar os nossos olhos no Teu reino, fixar os nossos olhos nas coisas do alto, assim como Colossenses diz. Fixar os nossos olhos nas coisas do alto e deixar essas coisas daqui. Que possamos nos apegar às coisas do Teu reino, possamos amar as coisas do Teu reino, que possamos cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso marido, da nossa vida, e que nós possamos ser impactadas por Ele, pelo Senhor, por aquele que pode mudar toda a história da nossa vida, que pode mudar toda a história, pode mudar a minha, pode mudar a sua,
pode mudar toda a nossa história. Senhor Deus, que nós possamos depender de Ti todos os dias. Que assim como desde aquele primeiro dia que eu aceitei o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida, que eu continue até o fim, entendendo, crendo, tendo essa fé inabalável, demasiadamente fiel para desistir. Exatamente isso. Que eu possa ser demasiadamente fiel para desistir. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada mulher que está aqui. Que o Senhor possa levá-las para os seus lares, levando essa palavra de bênção, de apego ao seu primeiro marido, que é Jesus. Porque o Senhor, não existe melhor marido do que o Senhor. Que cada uma possa entender essa intimidade com o Espírito Santo e se agarrar, e se apegar, emunar, se apegar nesse Deus precioso, em nome de Jesus. Porque nós somos firmes, constantes, porque nós sabemos, não é em vão, e é por isso que para trás ficam e prossigo pelo prêmio em Cristo, o Messias. Deus abençoe vocês.